Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nosso encontro Caminho para a Iniciação. Sejam todos bem-vindos e devemos dizer que este encontro é destinado a dar base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciado das idades. A base, quais são as bases? As bases duas, a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e da Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi fundada pelo eminente professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E outra finalidade do encontro, Caminho para a Iniciação, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, este aqui, nós estamos no nosso encontro, é Caminho para a Iniciação. Agora, existe, em seguida, para quem quiser, o caminho da iniciação. Para o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Agora, o que nós dizemos é o seguinte, que é necessário que essa escola iniciática escolhida pela pessoa siga rigidamente, fielmente, os princípios da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos, para quem quiser, que faça os cursos de preparação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza, né? Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. A pessoa, então, pode perguntar, como é que eu posso fazer para começar meus estudos na eubiose? Muito simples. É preciso fazer o primeiro grau, o grau peregrino. Depois existem mais 4 graus em seguida, totalizando 5. Depois de 5 graus, então, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose e pode, então, frequentar todas as atividades, ler as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, participar de ritualísticas, participar de reuniões e assim por diante. Agora, o primeiro passo é entrar no grau peregrino. Como é que faz para entrar no grau peregrino? Muito simples também. É só entrar na internet, no Google, e procurar lá. Digitar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer logo, logo o site da eubiose. Perfeito? Ou então, se a pessoa quiser ir direto no site, é só colocar www.eubiose.org.br. É só entra no site, o site vai dar, então, o site vai mostrar as informações de todos os departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose no Brasil. Vai dar endereço, telefone, e-mail e como fazer o contato, justamente para fazer a inscrição no grau peregrino. Então, estão todos convidados para o início deste maravilhoso caminho da iniciação, que é vastíssimo e traz realmente surpresas e realmente situações de muita positividade para a pessoa no seu desenvolvimento interno, né? Isso que nós queremos dizer. Eu quero também daqui notificar aqui o livro que eu lancei, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Pode adquirir. Na vinheta do programa, do encontro, tem todas as informações a respeito disso. Muito bem. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, né? Continuar o nosso estudo baseado justamente na doutrina
secreta de Helena Petroni Blavatsky e dos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, continuando os nossos estudos, nós devemos tomar conhecimento de que Blavatsky afirmou que, antes de nós entrarmos no conhecimento das instâncias do livro de Dizian, as instâncias do livro de Dizian são 7 instâncias para a cosmogênese e 12 instâncias para a antropogênese. São livros vindos dos mundos internos e que Blavatsky recolheu justamente no Tibete. São instâncias de Dizian. Nós vamos ter oportunidade, na sequência, de falar sobre esse assunto, né? Então, Blavatsky diz que, antes de entrar nesse conhecimento das instâncias de Dizian, isso que forma a base de todo o conhecimento iniciado que ela determinou, é absolutamente necessário que aprendamos alguns conceitos fundamentais que informam e interpenetram todo o sistema de pensamento para o qual a nossa atenção vai ser dirigida. Essas ideias fundamentais são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a inteligência de tudo que se segue. Não é necessário, portanto, demonstrar ao leitor quanto importa familiarizar-se com elas antes de iniciar a leitura e o estudo desse conhecimento iniciático da doutrina secreta. Então, Blavatsky, na sua sequência dos seus ensinamentos, ela diz que a doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. Tudo bem? A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. Muito bem. O primeiro princípio. Um princípio onipresente, sem limite e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte do alcance do pensamento, ou, segundo as palavras do Mandukya, um mestre, é inconcebível e inefável. Ela está falando do eterno, né? Do imanifestado. Do eterno imanifestado, que é inconcebível, é incognoscível, é inimaginável. Né? Mas ela, então, continua que, para que possamos compreender mais claramente essas ideias, o leitor deve adotar como ponto de partida, o estudioso deve adotar como ponto de partida, o seguinte postulado, um postulado importante, então, para esse entendimento. Há uma realidade absoluta, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia europeia em voga, é a raiz sem raiz de tudo quanto foi, é e será. Então, ela diz que existe uma causa imanente, uma realidade absoluta que está por trás de tudo. É justamente aquela digna do imanifestado. Né? É naturalmente essa causa desprovida de todo e qualquer atributo. Tudo bem? Então, essa causa que nós não podemos determinar, nem definir, nem dar nome, nem imaginar como seja, ela é desprovida de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado e infinito. Né? Infinito. Então, ela não tem uma relação direta, íntima, com o ser manifestado, porque ela transcende, ela é superior, ela é anterior à manifestação. Estamos falando do absoluto, do eterno, né? Dessa essência absoluta. Né? Essa aceidade, mais propriamente que o ser. Sati, em sânscrito, está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. Veja só que importante essa concepção. Né? Essa aceidade é simbolizada na doutrina secreta sob 2 aspectos. De um lado, o espaço abstrato absoluto. Olha só. De um lado, o espaço abstrato absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. De outro lado,
o movimento abstrato absoluto, que representa a consciência incondicionada. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência, separada da transformação, é inconcebível para nós. É isso? E que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Então, essa é uma importante base de que o universo está em constante transformação. O universo finito, o universo manifestado. Né? Este último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro. É o símbolo, e o símbolo é bastante sugestivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele absoluto, metafísico, a aceidade, representada na trindade teológica pela inteligência finita. Isso, a KPB diz que, na verdade, o absoluto, o eterno, né? Aquele princípio incognoscível, ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. Olha, isso já é difícil para a gente entender. Né? Ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. Tanto que a HPB dá ela cria um novo termo, que é a seidade, que é um neologismo, a seidade, né? Que representa o ser e o não ser. Alguns esclarecimentos adicionais podem, contudo, ser úteis ao estudante. Muito bem. Existe um autor que ela cita sempre, chamado Herbert Spencer, do século XIX, um estudioso muito notável. Né? Então, ela diz que Spencer, ultimamente, na época dela, né, modificou o seu agnosticismo ao ponto de afirmar que a natureza da causa primeira que o ocultista faz derivar, com mais lógica, da causa sem causa, o eterno, o incognoscível, pode ser essencialmente a mesma que a da consciência que reside dentro de nós. Olha que importante, hein? Veja bem, o Spencer diz que, pela sua concepção, essa consciência do eterno reside dentro de nós. É a mesma consciência que reside dentro de nós. Quer dizer, nós somos fruto desse eterno, mas nós temos a mesma essência. Nos esquecemos disso. Nós temos a mesma essência. Em uma palavra, retornando, que a realidade impessoal que interpenetra o cosmos é o puro número do pensamento. Esse passo à frente leva bem perto do princípio esotérico e vedantino. A KPB, então, faz uma conotação. Né? Primeira é a palavra que pressupõe necessariamente algo que foi o primeiro a aparecer. O primeiro no tempo, no espaço e na categoria. E, portanto, algo finito e condicionado. Assim, o ocultismo oriental chama ao todo absoluto a causa una e sem causa, a raiz sem raiz, e aplica o nome primeira causa ao logos, no sentido que Platão dá a esse vocábulo. Veja só que importante, né? O princípio sem causa. É isso? A raiz, veja bem, olha que interessante a definição de HPV. A raiz sem raiz. A raiz sem raiz. Olha que importante. Né? Para Brahma, né? A realidade una, o absoluto, é o campo da consciência absoluta. Vale dizer, daquela essência que está fora de toda relação com a existência condicionada e cuja existência consciente é um símbolo condicionado. Mas logo que saímos em pensamento dessa negação absoluta para nós, surge o dualismo no contraste entre o espírito, a consciência e a matéria, entre os sujeitos e objetos. Então, nós podemos dizer, quando é falado para Brahman significa além de Brahma. Existe, então, o eterno, depois, como projeção, o imanifestado, depois tem o Para-Brahma, que é o Sol central, depois o Sol central origina Brahma, que não tem o sentido de polaridade, depois
Brahma origina Brahma. Brahma, sim, aí é o primeiro trono, o primeiro logo, o Pai Celestial. O Pai Celestial. Né? Então, isso é muito importante, o entendimento desta sequência derivada do eterno, que é o imanifestado, na parte do manifestado. Então, são 4 essências fundamentais. O Parabrahma, que é o Sol central, depois vem Brahma, que não tem o sentido da polaridade, depois vem Brahma, que é o Pai Celestial, o primeiro trono nosso, o Pai Celestial, o primeiro trono, o primeiro logo. Né? Então, o espírito ou consciência e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspecto absoluto, para Brahman, que constitui a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. Então, isso é muito importante e nós temos em consciência. Né? Como tudo depende, vem desta essência una, né? Primordial, a raiz sem raiz, é isso? A existência do espírito e da matéria não deve ser considerada como realidades independentes, mas como duas facetas do absoluto. São duas facetas absolutas. Tanto que espírito e matéria, na verdade, não constituem duas coisas opostas. No pensamento religioso, né, considera-se comum, né, considera-se que matéria é coisa indigna, coisa do demônio, de Satanás, e o espírito é de Deus. Mas não é verdade. Tanto matéria como espírito são da divindade, são projeções da divindade. É o princípio da polaridade, né? Espírito e matéria não são coisas opostas, são complementares. Então, é isso, e são derivados, então, dessa causa sem causa, né? Do uno, do eterno. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Né? Se considerarmos essa tríade metafísica como a raiz de que precede toda manifestação, o grande sopro relacionando-se ao eterno, assume o caráter de ideação pré-cósmica. É uma ideação pré-cósmica, tudo vem de uma ideia pré-cósmica. Né? Então, isso é a origem da força e de toda a consciência individual, e de onde provém a inteligência que preside o vasto plano da evolução cósmica. O nosso mestre fala, né? A inteligência do homem é o espírito de Deus no homem. Veja bem, o que é a inteligência do homem, do ser humano? É o espírito de Deus no homem. Então, essa inteligência provém dessa raiz. Tudo provém dessa raiz, né? A nossa inteligência. É claro que nós temos uma semelhança com essa natureza transcendental, né? Tanto que no Evangelho, na própria Bíblia, né, antiga, é dito que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos projeções dessa causa una. Né? Por outra parte, a substância raiz pré-cósmica, chamada Mula Prakriti, é o aspecto do absoluto, que serve de substrato a todos os planos objetivos da natureza. Então aí tem, existe uma substância raiz pré-cósmica, quer dizer, que está além do nosso cosmo manifestado, chamado Mula Prakriti, é a raiz da matéria. Esse Mula Prakriti, justamente, ele separa o imanifestado do manifestado. Tanto que o Sol central, para Brahma, quando ele olha para o eterno, para tentar ver o eterno, ele não vê o eterno, ele vê apenas um véu que encobre o eterno, é Mula Prakriti, justamente a raiz da matéria. Né? Então, isso é muito importante. Veja, a gente vai agora vendo a estrutura toda determinada pela mestra Helena Blavatsky, a estrutura toda do universo de maneira bastante complexa, mas dita de uma maneira bem simples, para a gente entender todo esse projeto. Né? Assim como a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual, assim também a substância pré-cósmica é o substrato, a causa da matéria nos seus diversos graus de manifestação.
Então, veja bem, na verdade, matéria é manifestação da divindade. A matéria é divina. A matéria não é como a religião diz, algo que não tem nada a ver, é o contrário da divindade. Não, a matéria é divina, porque é originada da divindade, né? Dessa causa una, causa sem causa, né? Daí resulta que o contraste desses dois aspectos do absoluto é essencial para a existência do universo manifestado. O contraste. Então, o absoluto é uno, incognoscível, mas no parte manifestado ele dá esse contraste. Então, isso é essencial para a existência do universo manifestado. Aí nós vemos a polaridade, né? Para que o universo manifestado aconteça, é necessário se desenvolver esse princípio, que é o quarto princípio de Hermes Trismegisto, que é o princípio da polaridade. Então, aí surge a possibilidade da espírito de matéria, matéria e energia, todas as possibilidades existentes. O dia e a noite, né? O dia e a noite e assim por diante, né? O grande e o pequeno, é o princípio da polaridade. Sem essa noção de polaridade, é impossível a existência dessa existência cósmica, né? Isolada da substância cósmica, a ideação cósmica não poderia manifestar-se com a consciência individual. Tudo bem? A ideação cósmica, sem essa substância cósmica, não poderia manifestar a consciência individual, pois só por meio de um veículo chamado UPAD, de matéria, é que a consciência emerge como o eu sou. Eu sou eu, sendo necessária uma base física para concentrar um raio da mente universal a um certo grau de complexidade. Então, na verdade, a matéria é a base, né? É justamente o ponto de fixação dessa ideação cósmica no processo da manifestação. Isso é importantíssimo. E é necessário, então, a existência, a manifestação da polaridade para que tudo isso aconteça, né? E, por sua vez, separada da ideação cósmica, a substância cósmica não passaria de uma abstração vazia e nenhuma manifestação de consciência poderia surgir. Veja só que Blavatsky deixa, né? Ela deu uma ideação cósmica e uma substância cósmica. A substância cósmica é o substare, aquilo que caracteriza a existência de todo o nosso cosmos manifestado. Mas esse cosmos manifestado não poderia existir sem a ideação cósmica, e muito menos a consciência. A consciência que existe em nós não poderia surgir sem a ação dessa ideação cósmica. Isso é eterno, né? Por isso que o nosso mestre afirma, de maneira bem simples, ele diz: a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso indica que, pelo processo da origem das espécies, de Darwin, né, é idealizado que a inteligência surge a partir de um processo de evolução do cérebro, evolução da genética e assim por diante. Mas não é só isso. Veja bem, não é só isso. Na verdade, a inteligência é a projeção de um arquétipo, do conteúdo arquetipal. Esse arquétipo, justamente, está na ideação cósmica. Esse arquétipo se projeta na face da Terra e surge, então, a consciência, a inteligência. Quando eu falo consciência, eu não falo apenas da consciência humana. Veja bem, eu não falo apenas da consciência humana. Eu falo conforme HPB deixou nos seus escritos, ensinamentos dos grandes mestres. Ou seja, tudo tem consciência no universo. Veja bem, olha que importante. O universo é manifestado através dessa ideação cósmica, mas tudo no universo tem consciência. A pessoa vai dizer assim, mas o mineral, vegetal, animal tem consciência? Tem consciência, sim. Mas que tipo de consciência? Aí é uma definição. O mineral tem consciência de mineral. O vegetal tem consciência de vegetal. O animal tem consciência de animal. E o homem, o ser humano, tem consciência humana. Mas, pelo processo de evolução, ele deverá ter uma condição de consciência super-humana, depois subdivina, depois divina. Mas tudo na base é a consciência. Tudo tem consciência. É algo muito distante ainda de ser entendido pela ciência oficial, né? A ciência acadêmica está muito longe ainda de entender o universo como um estado de consciência, de manifestação
dessa ideação cósmica, né? O universo manifestado acha-se, portanto, informado pela dualidade, que vem a ser a essência mesma da sua existência como manifestação. Então, basicamente, o universo manifestado ele tem que necessariamente ter a sua base na dualidade, na polaridade. O nosso mestre, um dos últimos ensinamentos do nosso mestre antes de partir de volta para o seu lugar de origem, né? Nos mundos superiores. Ele disse, é necessário, ele disse o seguinte, eu gostaria que todo discípulo entendesse o que é polaridade, porque quem entende o que é polaridade entende tudo. Então, justamente, o nosso universo manifestado é a dualidade, manifestada pela polaridade. E quando se entende a polaridade na sua essência, a gente entende justamente o princípio da manifestação de todo esse processo que origina, faz o processo de transformação do universo, né? Então, mas assim como os polos opostos de sujeito e objeto, de espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade una, que é a sua síntese, assim também no universo manifestado existe algo que une o espírito à matéria, o sujeito ao objeto. Olha só que interessante, né? Então, nessa polaridade nós podemos entender, é isso? Da mesma forma que a nossa consciência está em relação com essa causa única da ideação cósmica, nós podemos dizer que espírito e matéria têm uma ligação profunda entre si, não são coisas opostas. E sujeito e objeto também não. Não são coisas opostas, fazem parte do mesmo fenômeno, apenas manifestado de forma dual. Tanto que no processo de iniciação, isso, nós já falamos isso, em todo o processo de iniciação, pelo estudo do conhecimento filosófico, né? Os princípios de entendimento filosófico, existe o sujeito e o objeto. Né? O sujeito estuda o objeto. Mas, na verdade, parece que são opostos. Parece que o sujeito é uma coisa e o objeto é outra, mas não, eles fazem parte da mesma fenomenologia. De tal maneira que, no processo da iniciação, o sujeito funde-se ao objeto. Veja só que importante. O sujeito funde-se ao objeto. Ele passa a vivenciar a realidade do objeto. Então, claro que ele passa a vivenciar o objeto dentro de si mesmo. Ele passa a vivenciar o objeto dentro de si mesmo. Isso é muito importante, então, esse conceito, né, dessa polaridade entre espírito e matéria, sujeito e objeto. Esse algo que a especulação ocidental presentemente desconhece é chamado forrate pelos ocultistas. Forrate. É a ponte por meio da qual as ideias existentes no pensamento divino passam a imprimir-se sobre a substância cósmica como as leis da natureza. Então, a consciência cósmica manifesta-se no mundo objetivo através de forrate. É uma ponte de ligação, né? Forrate é, assim, a energia dinâmica da ideação cósmica. Vou repetir. Forrate é a energia dinâmica da ideação cósmica. Ou então, encarado sob outro aspecto, o meio inteligente, o poder diretor de toda a manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado por intermédio dos Dhyan Shohans. Isso é muito importante, esta noção. Tanto que nas práticas de yoga, nas práticas de yoga, é feito isso, justamente nas práticas de yoga, dos chakras, é feita a harmonização entre Forrate e Kundalini, que é uma energia terrestre, terrena, né? E Forrate, que é uma energia superior. Justamente a unificação, a harmonização dessas duas energias, Forrate e Kundalini, através do processo da yoga dos chakras. Isso é muito importante, então, esse conhecimento, né? Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência. Então, da ideação cósmica provém a nossa consciência. Da substância cósmica
os diversos veículos em que essa consciência se individualiza chega ao eu, a consciência de si mesma ou reflexiva. Enquanto Fohat, em suas manifestações várias, é o elo misterioso que une o espírito à matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo para lhe dar vida. Então, veja que importante essa questão do entendimento dessa relação que existe entre essa natureza superior com a natureza inferior. Então, nós temos todo o universo não manifestado, os diversos planos, né? Para Brahma, Brahma, depois Vishnu, Shiva, e uma energia que provém do universo superior, chamada Fohat, e vai se manifestando em todo o universo, e evidente, vai originando a polaridade que é necessária para a existência do universo manifestado. Tanto que, pelo estudo da doutrina secreta, nós sabemos que existe o primeiro trono, o segundo trono e o terceiro trono, Brahma, Vishnu e Shiva. E justamente no segundo trono, Vishnu, justamente Fohat e Kundalini fazem a sua combinação várias vezes, formando os deuses que se manifestam no nosso universo manifestado. E desses deuses surgem, claro, os sistemas evolutivos, né? São 7 deuses com 7 sistemas evolutivos. Então, veja, de maneira geral, nós estamos dando, através justamente desta base da doutrina secreta, a base, o panorama fundamental do universo para o entendimento. Isso é muito importante, como eu sempre digo, para ver como as coisas funcionam. O mais importante é entender essa estrutura com perfeição, para ver como as coisas funcionam, desde o imanifestado até o manifestado, em todos os seus estágios. Depois, com o tempo, a gente vai somando informações e vamos completando cada vez mais este conhecimento. É claro que em cada plano existe uma diversidade de conhecimentos muito vasto, né? Através das hierarquias, dos Jianshohan, das diversas manifestações de consciência, mas tudo no universo é consciência. E nós caminhamos, então, para atingir a nossa consciência divina, de retorno à casa do Pai. Tudo isso se manifesta de cima para baixo e depois de baixo para cima. Eu falo de cima para baixo, de baixo para cima, de maneira alegórica de falar, né? Porque, na verdade, no universo não existe em cima e embaixo. Está tudo contido dentro do mesmo panorama, né? Então, está tudo concentrado dentro do mesmo panorama, no mesmo sistema. O que separa esses diversos estágios justamente são estágios de consciência, que, na verdade, são estágios vibratórios. O que separa os diversos planos do universo são os planos vibracionais. Isso é muito importante, então, para o entendimento desse esquema fabuloso que a doutrina secreta nos dá. Sempre lembrando, viu? Sempre lembrando que, através de Helena Blavatsky, nunca o mundo ocidental tinha recebido esses conhecimentos fundamentais. Nunca. E o nosso professor Henrique José de Souza, ele estende esse conhecimento, fazendo uma síntese e jogando esse conhecimento para o futuro, através do terceiro milênio, justamente para a formação de uma nova civilização, justamente no ano 3005. Esse é um panorama geral e extremamente necessário para ser entendido por todo aquele que pretende seguir o caminho da iniciação. Sem esse conhecimento básico, esquemático inicial, é muito difícil entender. Então, é muito importante, finalizando a primeira parte, eu digo, é muito importante entender como as coisas funcionam, na sua base fundamental. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas considerações, e vamos depois seguir adiante. Olha, professor, o senhor realmente coloca de uma maneira didática muito interessante e muito compreensível, apesar de o assunto ser bem complexo, né? Exato, E eu fico imaginando a Helena Blavatsky, né, traduzir tudo isso e passar para a gente, professor. E o interessante de tudo isso, professor, é que a gente é tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão pequeno. A distância que existe da gente para o eterno
não dá nem para a gente definir, né, professor? É difícil descrever o infinito, esse espaço sem limite, né? A gente que está aqui na Terra, nesse espaço limitado, espaço com limite, fica difícil a gente querer entender esse infinito, né, professor? Justamente, até a gente pode até tirar algumas, fazer algumas, por analogia, né? O eterno é o ser e não ser. É o ser e o não ser. E justamente nós temos dentro de nós essa questão do ser e não ser, que é um grande dilema para nós, né? Nós dizemos que somos alguma coisa, mas não somos essa coisa. É isso. Eu posso dizer, eu posso afirmar para todos, eu sou o Walter. É uma ilusão, eu não sou o Walter. Então, o Walter é o não ser. Mas dentro de não ser existe o ser, que é justamente a projeção da mona, a projeção divina. Estou dizendo, o Walter, mas todo ser humano. Todo ser humano tem essa condição binária, né? Do ser e do não ser. Ele pensa que é, né? Ou seja, penso, logo existo, ou mais profundamente, penso, logo eu penso que existo, né? Vejam, mais especificamente, eu penso, logo eu imagino que eu existo. Se eu penso, eu imagino que eu existo. Mas essa imaginação é algo que não é realmente a realidade. Então, analisando friamente, nós temos dentro de nós também essa questão do ser e do não ser, para ser entendido. É claro que no momento que nós. Olha só que importante. No momento, no processo da iniciação, quando nós passamos a entender essa dicotomia, esse paralelismo entre o ser e não ser, a consciência sofre uma ampliação muito grande. O indivíduo passa para um estágio de consciência super-humano. Então, ele deixa de se imaginar aquele ser que ele pensa que é e começa a entender aquele ser que ele é, que é justamente a projeção da divindade. Então, veja bem que em nós existe tudo aquilo que existe no eterno, não é verdade? Olha só que em estado potencial. Nós nos esquecemos disso. Mas o que tem no eterno existe dentro de nós. Nós não entendemos o eterno, a raiz pré-cósmica de tudo, né? Mas está tudo dentro de nós. Mas o processo da iniciação possibilita a expansão dessa consciência para o entendimento dessa dicotomia do ser e não ser. Então, mais um princípio é básico. É necessário para o caminho para esse processo iniciático seguir justamente esse processo de entendimento dado pelos grandes mestres. E no caso de Blavatsky, ela foi uma missionária, né? Uma mestra missionária que trouxe conhecimentos profundíssimos dos mundos internos, como uma abertura para o mundo ocidental, para o entendimento de todas essas questões fundamentais do universo, manifestado, imanifestado, e assim por diante. É algo fantástico. Ô, professor, antes de passar para as perguntas, eu tenho mais duas considerações, né? Pois não, Eu achava interessante o senhor também se posicionar em pois relação não. ao seguinte: Darwin falava da inteligência do homem e tudo mais, Pois mas não. eu acredito que Darwin estava falando sobre aquela inteligência física ligada à razão, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre essa consciência que é superior. São duas inteligências diferentes, né, professor? A inteligência racional e a inteligência que vai. Essa inteligência racional que vai fazer a gente se ligar com uma consciência superior, com essa inteligência superior. Claro. No tempo do Darwin, Charles Darwin, a genética falava em genética, mas não se conhecia DNA, nada disso, né? A questão do DNA foi agora, foi no século XX, década de 50, 1957, 56, que conseguiu-se determinar a estrutura do DNA, exatamente. Na história da humanidade é muito recente. No tempo do Darwin não se tinha essa ideia. Falava em genética, mas não com a profundidade que nós conhecemos hoje. Agora, a ideia evolucionista, né, que Darwin deixou é justamente o choque entre os elementos das espécies, e esse choque produzia, evidentemente, uma evolução genética. De tal maneira que Darwin afirmava algo muito importante, que não era o mais forte que sobrevivia desse choque,
Não era o mais forte, mas o mais adaptável. Aquele que se adaptava mais às mudanças é o que resistia. Essa é a base do darwinismo, né? Então, aquela espécie que tenha condições de se adaptar às mudanças que ocorrem no clima, na temperatura, nas fontes de alimentação, que consegue se alimentar, suportar isso, ele consegue sobreviver. Então, ele gera uma descendência genética com uma possibilidade de sobrevivência muito grande. É o caso do ser humano. O ser humano tem uma adaptabilidade muito grande, né? Uma adaptabilidade muito grande. Existem animais, por exemplo, que se alimentam de uma determinada erva. Se essa erva desaparece, aquela plantinha, o animal some, porque ele não tem com o que se alimentar. O ser humano não, ele tem uma variedade de opções de alimentação, ele se adapta perfeitamente. Então, mas isso aí, é claro que é uma evolução genética. É uma evolução, devemos dizer, o Darwin não deixava de ter razão. Havia uma evolução genética. O que faltou ao Darwin foi justamente essa ideação cósmica, fazer essa ligação com a ideação cósmica. Ele dizia que a evolução genética acontecia justamente no plano dos genes, né? A Nova Gema nem se conhecia o DNA na época, né? Século XIX. Né? Então, mas muito mais profundo o conhecimento é justamente a questão arquetipal. Veja bem, hoje nós conhecemos o DNA, essa estrutura do DNA. O DNA também está evoluindo, né? Nós temos hoje o DNA, são duas cadeias, né? Duas cadeias em forma de hélice, né? de, de substâncias, né? Então, mas isso vai evoluindo também com o tempo. Novas cadeias vão se formando e assim por diante. Mas o importante é que esse DNA ele não surge simplesmente pelo choque entre os seres viventes. Esse que é importante que a ciência oficial não conseguiu ainda incorporar nos seus conhecimentos. Esse DNA, essa genética, ela é proveniente do arquétipo. É um arquétipo que se projeta. Essa é a base do conhecimento da ciência iniciática, né? Tudo vem do eterno, do aquilo, né? Do imanifestado se projeta, né? Tanto que nós vimos aqui, pelas nossas considerações anteriores, hoje, que seria impossível a existência da consciência sem a existência dessa raiz pré-cósmica. Novamente, seria impossível a existência da consciência sem a raiz pré-cósmica, de onde a consciência vem. E seria impossível também a existência da genética, que nós conhecemos, sem a existência da raiz pré-cósmica. Então, a genética ela vem da raiz pré-cósmica, é uma projeção desse arquétipo. É isso que a ciência acadêmica não conseguiu ainda chegar nesse ponto, mas vai chegar, vai chegar. Então, tanto que nós falamos, né? O Charles Darwin imaginava que o homem provia de seres, de raças animais anteriores à nossa, né? Na época, os antropóides. Na época, dizia que os seres humanos sobreviviam dos antropóides. Hoje, a ciência, das modernas concepções, eles consideram que os antropóides não são. Nós não viemos dos antropóides, nós somos primos dos antropóides. Mas não é uma coisa nem outra. Veja bem, não é uma. Olha só uma coisa, né? Não é uma coisa nem outra. Isso. Pelo contrário, pela ciência iniciática, os antropóides é que nasceram da raça humana. Olha só, veja bem, doutrina secreta. Os antropóides provêm da raça humana. São descendentes dos seres humanos. Isso é revolucionário. É impossível acontecer, imaginar isso, né? Mas é claro que a evolução genética vai formando veículos para a manifestação dessa consciência superior. E é necessário justamente a formação de uma estrutura genética. Mas essa genética necessariamente provém de planos superiores. E com frequência, e é básico isso para o ensinamento, o nosso mestre fala isso, que os próprios mestres, quando encarnam, olha que importante, os próprios manus, mestres, quando encarnam
no mundo físico, eles trazem essa genética para o mundo físico. Eles plasmam. Isso não acontece por acaso. É isso. O nosso mestre diz: nada acontece por acaso, tem uma causa, tem uma raiz. Agora, claro que a ciência oficial não consegue ainda imaginar esse fato, entender esse fato dessa união. Por quê? Porque a ciência oficial ela não admite que uma raiz inteligente para o cosmos. Isso é inadmissível, a existência de uma raiz inteligente. Não é isso? Mas essa raiz é muito mais do que inteligente, é uma raiz pré-cósmica, está acima de tudo, e nós não entendemos. Então, esta é a complexidade do assunto, da evolução das espécies, considerando que Darwin fez um trabalho importantíssimo, mas é um trabalho inicial. Esse trabalho vai ser completado no terceiro milênio, através de conhecimentos iniciáticos que, inevitavelmente, deverão descer na consciência dos cientistas para fazer essa relação da raiz pré-cósmica com a manifestação. Isso é muito importante, então. Então, é isso que nós podemos considerar com relação a Charles Darwin e essa questão da evolução das espécies. Muito bom, professor. E uma coisa que eu também queria colocar, que eu achei muito interessante, é o senhor colocar que tanto nós, espiritualmente, como matéria também, fisicamente, tudo está ligado à divindade, né? E cabe lembrar também que o professor Henrique José de Souza falava algo interessante, né? Para a gente não fazer do trabalho um sacrifício, né? E nem do sexo um pecado. Porque tudo está ligado à divindade. Então, a gente tem que estar com uma conexão muito forte com o eterno, com o divino, porque nós realizamos a obra de Deus aqui na face da Terra, né, professor? Se a gente não tiver nessa sintonia, então, se a gente realiza a obra de Deus, é porque essa polaridade espírito-matéria realmente é de Deus. Se a gente não estiver em sintonia com ele, a gente pode estar realizando coisas tenebrosas, né, professor? Como você falou, né, que o nosso falou, o nosso irmão, nosso professor falou a respeito do trabalho e do sexo, né? É Isso. claro que quando essa potencialidade universal se manifesta através dessa dualidade, então na mente humana, na consciência humana, surge a questão do bem e do mal, na verdade, do bem e do mal, necessariamente, né? Então tudo é classificado ou bem ou mal. Mas o próprio bem e o mal ele tem um entendimento mais profundo do que o próprio homem entende, né? Então, isso é um entendimento muito profundo, a questão, inclusive, do bem e do mal. Né? Tanto que o nosso mestre ele afirma, né, que a pessoa não deve se preocupar somente com o bem e com o mal, porque quem se preocupa somente com isso não tem tempo para outras coisas. A questão toda é concentrar-se no dever. No dever. O dever, o que é o dever? Justamente ser veículo do eterno, da obra do eterno na face da Terra. É isso que nós temos que fazer. E entender a questão da polaridade. Porque tudo. No momento que o ser humano entende a polaridade, ele entende tudo, essa questão. Né? Entende tudo. O Siddhartha Gautama até falava dessa questão da polaridade entre a sabedoria e a ignorância. Né? A sabedoria e a ignorância. Né? O que é a sabedoria e a ignorância? Qual é o sentido? Existe uma polaridade. Sabedoria e ignorância. O que é sabedoria? A gente pode perguntar, né? O que é sabedoria falado por Siddhartha Gautama? O que é um sábio? O que é um sábio? Sábio é aquele que sabe muito? Não é aquele que tem muito conhecimento formal, conhecimento. Isso não é sábio. Pode ser eclético, pode ter muitas informações, etc. Né? Mas o sábio, justamente, é aquele que conhece a si mesmo, a sabedoria. Então, justamente, a ignorância, olha a definição da ignorância. A ignorância é o desconhecimento de si mesmo. E a sabedoria é o conhecimento de si mesmo. É isso? Então, está lá no frontão do templo de Apolo, em Delfos, na antiguidade, estava escrito: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo.
Então, a sabedoria é o conhecimento de si mesmo. Agora, conhecer a si mesmo... Agora, a gente pergunta o seguinte, o que é conhecer a si mesmo? O que é conhecer... O Walter, meu nome é Walter. O conhecer a si mesmo... Para mim, o conhecimento é conhecer o que é o Walter. Não é isso. O Walter é uma ilusão. Uma ilusão. O conhecimento a sabedoria é conhecer aquilo que está por dentro do Walter, do Pedro, do João, da Maria, de qualquer ser humano. É conhecer a si mesmo. Né? Tanto que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, o que é? Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, o que é? Conhecer a divindade que existe dentro de nós, o eterno. O eterno. Por isso que nós vimos aqui no início, né, que tudo que está manifestado tem a essência divina dentro. É isso. Se nós pegamos um grãozinho de areia do deserto, um átomo, uma molécula, um elétron, a divindade está toda contida ali. Na verdade, a divindade ela se manifesta, mas não se divide. Olha que importante. Ela se manifesta, mas não se divide. Ela mantém-se una. Então, num elétron, num próton, em qualquer partícula atômica ou subatômica, tem lá a divindade por completo, única, una. Assim como dentro de nós também. E dentro de qualquer coisa que existe, a divindade não se divide, é una. Por isso que, então, se é uno, nós todos fazemos parte de uma mesma unidade, né? Isso a gente vê, hoje a gente vê nos meios de comunicação, em muitos sites, né, muitos livros, essa afirmação: somos todos um. Veja bem, somos todos um. Nós temos a unidade dentro de nós e tudo faz parte de uma mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, tanto que quando um ser humano evolui, a humanidade evolui com ele. Olha que importante. Toda vez que um ser humano evolui na sua consciência, a humanidade evolui um pouco mais. Isso soma-se à consciência da humanidade, está somando essa unidade. Né? Então, é por isso que se fala assim, uma humanidade, a gente fala isso na biose sempre, né? Humanidade, uma unidade. É isso, uma unidade. Então, a humanidade é uma unidade, é uma coisa só. Isso é muito importante o entendimento, então, dessas coisas. É claro que no plano da manifestade existe a polarização, mas a polaridade, agora, através da polaridade, então, a mente humana estabelece uma série de conceitos diversificados, inclusive através do conhecimento do bem e do mal, que, se nós analisarmos profundamente, através da ciência iniciática, a gente vai investigar que o bem e o mal não é exatamente aquilo que a gente imagina através da nossa consciência humana, da personalidade. Não. Tanto que o Tao afirma isso, né? O bem tem o germe do mal, o mal tem o germe do bem, porque pela polaridade são complementares. Então, esse entendimento do bem e do mal, esse conjunto de esses dois aspectos da mesma coisa que se complementam, é fundamental para a existência do processo evolutivo, né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Tanto que isso aí se manifesta até no nosso próprio comportamento, né? Quando Jesus fala assim, não julgue para não ser julgado. Olha só, não julgue para não ser julgado. Quando eu julgo, o que eu faço? Eu utilizo as minhas noções de bem e mal que eu tenho dentro de mim mesmo. É isso? Isso é o julgamento. Eu vou julgar alguém. Eu, um ser humano. Não estou falando da justiça, que tem que fazer julgamentos por necessidade. Não. Mas o julgamento pessoal, de uma pessoa para outra. Eu vou julgar uma outra pessoa, o comportamento dessa outra pessoa. Jesus diz, não julgue para não ser julgado. Por quê? No momento que eu vou julgar, eu vou usar os meus conhecimentos que eu tenho a respeito de bem e mal, que não corresponde exatamente àquilo que a ciência iniciática determina. Não corresponde exatamente isso, né? Então, isso é muito importante o entendimento, né? Na verdade, quando o indivíduo passa pelo caminho da iniciação e atinge o estágio de adepto, ele se livra desta polaridade, ele passa de além. Então, ele passa a ver o universo de uma maneira integral, una, íntegra.
a visão de bem e de mal é diferente do que ele tem. É muito diferente. E, então, ele teria condições de julgar, mas julgar não é uma atitude humana nem super-humana. Isso compete à divindade determinar o que deve acontecer através da lei do karma. Existem leis específicas para determinar justamente esse processo de atuação entre bem e mal, né? Mas nós temos uma profunda dificuldade em entender essa questão de bem e mal, porque nós não temos ainda a noção exata deste equilíbrio, dessa ação entre de, da lei da polaridade. Então, é muito difícil, mas à medida que o indivíduo provoca o seu conhecimento interno, o seu desenvolvimento e caminha para o adeptado, esses conhecimentos vão se acentuando, ele vai entendendo justamente esse jogo que existe esse bem e mal, aquilo que ele achava que era bem e mal. Muito bom, professor. Vamos abrir para as perguntas e também pelos comentários. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: origem, ele sopra, movimenta no espaço infinito e tempo eterno, dando origem às gotículas do éter, que a física quântica chama de bóson, ou campo, que é o éter diminuindo a velocidade da partícula. Muito bem. O nosso irmão Júlio entra num campo, né, que é realmente muito difícil, né, de se entender, né? Justamente a física quântica, ele dá nomes de bóson, campo, etc., éter, né? Mas nós não poderíamos aqui entrar num campo tão complicado, né? Porque realmente, aliás, a física quântica, os próprios físicos quânticos, eu já afirmei isso várias vezes, os próprios físicos quânticos dizem que a física quântica é uma loucura, porque ela entra por campos inexplorados, campos extraordinários do entendimento, que escapa do entendimento da ciência acadêmica até agora, né? Então, mas é claro que essa origem, esse sopro divino, ele lá do espaço infinito, ele dá origem às gotículas, como o nosso irmão falou, no éter, né? Então, ou seja, ele vai originando diversos níveis de consciência no universo, né? No qual o éter faz parte desse nível de consciência, né? Quando a física, quando se fala em éter, nós vimos já em numa reunião passada, o próprio Isaac Newton dava a ideia do éter, né? A existência do éter. Depois, que é uma substância que interpenetrava todo o espaço cósmico, né? Assim, Isaac Newton imaginava, né? Mas, depois, no século XX, essa noção do éter, essa ideia de éter, foi eliminada da ciência, né? Então, a ciência diz, não, o éter não existe, né? Mas existe, sim. O Newton tinha razão. O éter, justamente, é um estágio de manifestação do universo, justamente o segundo trono, né? Que é justamente o Akasha, é isso que nós chamamos de éter, que justamente um quinto nível de manifestação, né? Assim, nós estamos no quarto sistema evolutivo, um quinto sistema de manifestação. É claro que tudo isso que o nosso irmão Júlio falou, né, dos bósons, dessas partículas todas, né, da existência de todos esses elementos, né, são provenientes do eterno, né, provenientes dessa ideação pré-cósmica. E tudo isso tem a essência cósmica nela presente, né? Nela presente, né? Então, isso é muito importante. É claro que a ciência vai evoluir. A ciência vai evoluindo através da física quântica e vai, inevitavelmente, conseguindo avanços substanciais para o entendimento de toda essa questão. E eu acredito que, como o nosso Júlio falou a respeito do éter, uma condição inevitável que a ciência vai ter pelo, pelo caminho é justamente esse conceito do éter, né? Justamente com o nosso irmão Júlio, dando origem às gotículas, que dá origem à dinâmica das partículas, né, existentes no mundo objetivo. É claro, tudo provém do éter, justamente do mundo do segundo trono, né? Nós falamos aqui de maneira mais abrangente
chamamos da Mãe Divina, né? A Mãe Divina que origina tudo, o segundo trono, né? Então, é do éter que se origina tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso mundo físico denso, objetivo, né? Então, é isso que eu podia considerar, né? Dizendo que, claro que isso vem do sopro divino, que vem descendo de cima a baixo, né? E em cada nível vai se manifestando de forma diferente, diferenciada, e até chegar no éter, que dá origem a todas as partículas, a todas as coisas existentes no mundo objetivo, né? Agora que a ciência vai evoluir até atingir esse conhecimento fundamental dado pela ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto, ele pergunta: o quinto sistema superará a dualidade? Veja bem, no quinto sistema tem-se... Nós podemos dizer o seguinte, olha, quando a gente fala em dualidade, essa dualidade, a polaridade, ela existe predominantemente, no seu aspecto objetivo, no terceiro trono. Então, no terceiro trono, a gente vê frio e quente, alto e baixo, tudo bem e mal, né? Porque é necessária a polaridade para a existência para que a nossa consciência possa manifestar-se, né? Tanto que nós temos aqui o próprio tempo, né? Passado e futuro. É uma polaridade, passado e futuro, né? Então, existe passado e futuro? Não existe. O que existe é sempre um eterno agora, o aqui e agora, né? No quinto sistema, existe passado, presente e futuro? Não existe, mas existe tudo contido numa mesma noção. Agora, existe a potencialidade da polaridade. Tanto que, se nós verificarmos a representação do segundo trono, que é o quinto sistema, nós vemos um círculo dividido por um diâmetro. Aí tem o sentido da polaridade já, né? No primeiro trono, o Pai Celestial, nós vemos um círculo com um ponto no meio. A ciência iniciática da cidade diz que aquele ponto é o germe da polaridade. A HPB fala que é o germe no ovo. É o germe da polaridade, é o círculo com ponto. Então, existe a polaridade, mas no sentido arquetipal. É isso que é difícil de entender, né? A polaridade existe no sentido arquetipal, mas no sistema, no princípio objetivo, ela existe no sistema manifestado, né? Tanto que o arquétipo, quando se manifesta, de tal maneira e depois assume a questão de bem e mal no sentido humano. Então, tanto que o ser humano pode pegar um arquétipo e agir pelo lado negativo, antievolutivo. Pode pegar um arquétipo e agir pelo lado evolutivo. É isso. Então, eu naturalmente, nas minhas observações, eu substituo o termo bem e mal por evolutivo e antievolutivo. É isso? Evolutivo e antievolutivo. O que é antievolutivo? Aquilo que podemos chamar de mal. O que é evolutivo? Aquilo que é de bem. Né? Mas, no próprio sistema evolutivo, muitas coisas que nós julgamos que é mal, ele age pelo bem, porque ele tem o germe do bem. O germe do bem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Um indivíduo, tem dois indivíduos aqui. Então, A e B. O indivíduo A e o indivíduo B. Esse indivíduo A faz um mal para o indivíduo B. Não é verdade? Ele fez um mal. Qualquer coisa, uma coisa do mal. Então, nós dizemos, o A fez um mal para B. Mas se nós formos analisar a lei do karma, etc., nós vamos ver que esse indivíduo que fez um mal para o indivíduo B, ele está fazendo um bem. Olha que mais incrível que pareça. Ele está agindo como um agente kármico. Esse mal que ele está fazendo é uma ação kármica. Nada acontece por acaso. Então, aquele mal que ele está fazendo, no ser que está sendo atingido, torna-se um bem nesse ser, porque ele vai passar por uma aprovação pela lei kármica. É claro que esse que fez o mal, ele não deveria ter feito isso. Ele vai ter que responder por essa atitude dele. Isso. Mas, na verdade, ele, agindo mal, ele foi agente do bem. Veja só, olha uma coisa incrível, né? O indivíduo que fez um mal para outro,
fazendo uma cobrança kármica, na verdade, ele agiu mal, mas ele fez um bem também no seu sentido profundo, porque ele foi um agente kármico. É por isso que o entendimento dessa questão de bem e mal é muito difícil de ser entendido. O nosso mestre disse, se a pessoa se preocupar muito com isso, ele não vai sair disso, em lugar nenhum. O ser humano não tem condições ainda de entender bem e mal, ou a polaridade. Agora, a pergunta do Guilherme Guazelli, o quinto sistema superará a dualidade? Não é questão de superar, é questão de transitar do objetivo para o arquetipal. No mundo arquetipal, a polaridade existe no sentido do germe. Ela existe, mas de forma unificada. Existe a polaridade no sentido potencial. Potencial. Esse potencial, quando se manifesta abaixo do quinto sistema, ele se manifesta na forma objetiva, identificando polos opostos. Né? Mas essa polaridade, veja bem, a ideia de polaridade ela existe, vem do eterno, né? Ela vem do eterno, senão a polaridade provém da onde? Ela surge por acaso? A gente pergunta, a polaridade, a dualidade, ela surge por acaso? Não, ela vem de algum lugar, vem do eterno. É isso. Só que no mundo arquetipal ela está numa forma arquetipal, assim, harmonizada. Quando passa do quinto sistema para baixo, do quinto sistema ou do segundo trono para baixo, ela se divide, né? Na nossa consciência. Então, forma uma polaridade, bem e mal e assim por diante. Né? Quente e frio, dia e noite e assim por diante. Porque é necessário. É necessária essa polaridade para que nós possamos evoluir. Não há condições. A nossa consciência humana só consegue agir através da sua existência dentro do princípio de dualidade. Quando atinge o adeptado, não. Aí, então, ele passa a ser um ser super-humano, ele deixa de agir na forma da dualidade objetiva, né? Mas a dualidade não desaparece, ela fica no sentido do entendimento. Ele passa a entender exatamente o sentido da polaridade. Então, ele não vai mais ser escravo da polaridade. Isso é importante. Ele não vai ser mais dominado pela polaridade. Ele vai agir dentro do sistema polar de forma arquetipal. Esta é a resposta interessante. Ele vai ter a noção da polaridade, mas não vai agir de forma inconsciente ou de maneira errada, sendo joguete da questão da polaridade. Então, essa é a resposta que eu dou. Acima do quinto sistema não é superar a dualidade, não. É entender essa dualidade e perceber ela no sentido integral, na unidade. Né? Na verdade, aquilo que é duplo na nossa consciência, na verdade, é um na sua essência. Né? Então, tanto que Deus não se divide, ele se projeta e permanece uno em todas as consciências. É uma coisa impressionante. Né? Existe a unidade e a diversidade. A diversidade é divisão da unidade? Não. Ela é manifestação da unidade. Cada pedacinho dessa diversidade tem a unidade dentro de si. Então, isso é muito difícil de entender isso, mas vai no encontro a essa pergunta que o nosso irmão Guazelli fala a respeito do quinto sistema. Muito bom, professor. O Anderson Baldo, ele faz uma colocação. Darwin fala sobre uma evolução ocorrida na horizontalidade. Exatamente. O nosso irmão Anderson falou isso. É uma evolução ocorrida na horizontalidade. Só que o nosso irmão Anderson fez uma observação interessante. Viu? Evolução na horizontalidade. Mas só que a evolução não ocorre na horizontalidade. A evolução cósmica. É isso. Na verdade, existe uma ação na horizontalidade, mas existe uma descida de arquétipos na verticalidade. Então, na verdade, o universo é sempre assim, é uma cruz. Né? Existe um processo horizontal e um processo vertical. Isso, dentro da eubiose, chama-se pramanta. Pramanta. É isso. Então, existe uma ação na horizontal, que é justamente no mundo físico, mas existe uma ação na vertical.
É isso. Agora, aquilo que acontece no horizontal, existem hierarquias. Isso, olha que importante, né? As hierarquias que fazem processo de evolução, que atuam no processo de evolução aqui no quarto sistema evolutivo, existem hierarquias que agem na horizontalidade e hierarquias que agem na verticalidade. Então, existe hierarquias agindo na vertical, hierarquias agindo na horizontal. Isso é necessário. Então, Darwin falava justamente na horizontalidade. É isso. Ele não podia admitir, né? Não podia admitir que existia algo de superior que estaria influenciando a evolução na face da Terra. Escapava do conhecimento da ciência da época, né? Então, agora, uma verdade é que Darwin ele colocou a evolução na horizontalidade, né? E, vamos dizer assim, no dogma, no campo do dogma, teve uma repercussão muito forte, porque eliminou a existência de algo divino agindo na horizontalidade. Algo divino agindo na horizontalidade. É isso? Então, existe a ideia evolucionista, que através de Darwin é muito restrita a esse conhecimento da horizontalidade genética, mas a ideia de Darwin eliminou a existência da criação, né, do criacionismo. Deus criou o universo, Deus criou a humanidade. Isso foi eliminado. Mas é claro que essa polaridade que existe, esse contraste que existe entre a ideia de Darwin, evolucionista, com a ideia do criacionismo, ele é sintetizado através da ideia do monismo. Então, veja bem, olha só, Lavoisier, novamente, grande químico francês, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier ele não descobriu uma lei química, ele descobriu uma lei cósmica. Nada se cria. Deus não cria nada, ele se manifesta. Tudo isso é processo de manifestação. Agora, nesse processo de manifestação, tem que ter essa corrente vertical descendo sobre a horizontal. Agora, no estudo genético da nova civilização, no caminho da nova civilização, o estudo de Darwin deverá sofrer uma ampliação. Então, deverá, inevitavelmente, essa evolução imaginada na horizontalidade deverá ser complementada por uma transmissão de arquétipos no sentido da verticalidade. No sentido da verticalidade. Né? Então, na verdade, na horizontalidade, nós vamos formando veículos para dar possibilidade à manifestação dessa consciência superior no plano físico. Mas isso tudo faz parte de um estudo posterior da ciência. Mas isso aí, o nosso irmão Anderson falou correto. Darwin na horizontalidade. Mas essa verticalidade sobre o processo evolutivo deverá ser atingido pelo conhecimento científico no decorrer da expansão dos conhecimentos. Muito bom, professor. Agora vamos lá. O Júlio Teixeira coloca uma colocação, o seguinte: desde esse campo até nós, cuja arte suprema é unir o de baixo com o de cima, via rápida pela iniciação. Exato. O que nós, agora, pelo processo iniciático, justamente é unir o que está em cima com o que está embaixo, evidentemente. E nós vemos, pelos princípios herméticos, nós já estudamos, né, podemos ver, existem os 7 princípios herméticos, 3 superiores, 3 inferiores, e no meio tem o princípio hermético da polaridade. Né? Então, o caminho da iniciação, justamente, é fazer essa união do que está em cima com o que está embaixo. Tanto que nossa própria estrutura, a nossa própria estrutura hiperfísica é setenária. É isso? O nosso irmão Júlio sabe bem disso, né? E dentro dessa observação dele é contido essa noção. A nossa evolução a nossa construção é setenária. Nós temos um conteúdo quaternário embaixo, 4 estágios, e uma tríade superior.
Agora, a via de evolução justamente é fazer essa harmonização do que está embaixo com o que está em cima. É fazer a harmonização do que está embaixo com o que está em cima. Esse é o princípio básico da iniciação. É isso? Então, justamente é isso. Nós devemos fazer essa complementação. Mas não simplesmente através de um conhecimento dado pela religião, né? Como Deus criou o universo, um Deus separado do universo, um Deus lá no infinito que criou o universo, mas não se integra nele. Não, não. Tudo que está no nosso universo manifestado, existe a divindade dentro dele. O eterno está contido em cada partícula. Então, não é um processo de criação, é um processo de manifestação. De maneira esquemática, nós entendemos uma descida vertical em direção da horizontalidade. É isso? Agora, esta unificação, essa harmonização no sentido vertical com horizontal, só pode ser dada através da harmonização, através da iniciação. E isso aí, como nós dissemos, está envolvido a ação também de seres de hierarquia, né? Que comandam o princípio no mundo objetivo, horizontal, e comandam os princípios no mundo vertical, que é justamente a descida dos arquétipos com relação ao mundo objetivo. Né? Isso aí também representa, também uma maneira de se entender como o universo funciona. Como o universo funciona. Isso é muito importante. Vai se tirando as arestas, vai se dando um modelo diferente. A HPB, através dos mestres, deu um modelo diferente do conhecimento universal. E o professor Henrique José de Souza também faz essa síntese, dá esse impulso para frente, fazendo uma síntese através de frases bem simples, né? O nosso mestre dá um exemplo bastante prático desse sistema de existência do universo, justamente dessa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Mas esse entendimento completo só pode ser obtido através da iniciação, somente através desse caminho, o autoconhecimento. Muito bom, professor. Eu queria a opinião do senhor em relação ao seguinte, professor: o cristianismo poderia ter sido realizado de uma maneira iniciática? Poderia. Bom, se Jesus Cristo tivesse sido entendido, nós teríamos o cristianismo. Nós, na verdade, não temos o cristianismo. O que nós temos é o paulinismo. Então, o Paulo de Tarso adaptou o conhecimento de Cristo ao Ocidente. Ou seja, o conhecimento do Cristo era um mental superior. O conhecimento de Paulo é mais emocional. Porque era necessário fazer isso, adaptar esse conhecimento. Pois se a própria casa de Israel não entendeu Jesus, a própria casa de Israel não entendeu Jesus. Aqueles seres que tinham conhecimento profundo dos escritos bíblicos, de Moisés, tudo, né, do Antigo Testamento, não entenderam. Imagine o mundo ocidental, né, no paganismo. Não havia possibilidade. Então, foi necessário essa adaptação. Mas, então, o que nós temos hoje não é o cristianismo, é o paulinismo. Mas no terceiro milênio, veja bem, que importante, no terceiro milênio, a propensão do conhecimento é justamente resgatarmos o cristianismo na sua forma original, mental. Até nós dizemos que quem tinha um conhecimento profundo do cristianismo era justamente Maria Madalena. Maria Madalena tinha um conhecimento profundo desse conhecimento. Ela não era gnóstica, né? Uma mestre gnóstica, né? Ela tinha um conhecimento profundo desse conhecimento, né? Então, tanto que, se nós fôssemos escolher, talvez seria melhor Maria Madalena ensinando o Ocidente do que Paulo de Tarso. É isso. Mas Paulo de Tarso foi importante. Era um iniciado. Ele fez esse trabalho de importância para adaptar esse conhecimento que seria perdido do Cristo, seria perdido no tempo, e adaptou para o mundo ocidental. Tanto que a importância de Paulo de Tarso no conhecimento do Cristo, veja bem, se não fosse Paulo de Tarso, Jesus o Cristo seria esquecido. Eu vou
Eu vou dizer o seguinte: se Paulo de Tarso não tivesse feito o seu trabalho, Jesus, o Cristo, seria esquecido. Quem secularizou, quem manteve permanente a ideia de Jesus Cristo no Ocidente foi Paulo de Tarso. Ele fez um trabalho de obra, apesar de ter adaptado para uma forma emocional que gerou dogmas, né? Gerou muitos dogmas no catolicismo, né? Em outras correntes, né? Mas ele fez um trabalho extraordinário. Mas, complementando, no terceiro milênio, nós deveremos ter um caminho para o entendimento dos princípios filosóficos de Jesus Cristo de maneira plena, justamente o verdadeiro cristianismo, né? E complementado e harmonizado com as ideias de Siddhartha Gautama. Então, nós teremos aqui as ideias de Siddhartha Gautama e de Jesus Cristo harmonizados, formando um conhecimento pleno dentro do conhecimento ocidental de terceiro milênio. O professor, a Paloma Oliveira faz um comentário interessante. Devemos agradecer ao Eterno por conceber veículos como o professor Walter, que ajuda muito na minha evolução. A teosofia salvou a minha vida. Eu só devo dizer, a nossa irmã Paloma falou uma coisa muito importante, né? Na verdade, nós não fazemos nada por nós mesmos, né? Quando a gente fala, na verdade, todos nós, somos veículos, né? Somos veículos de um conhecimento. Agora, a questão é abrir esses canais. É isso? A teosofia, ela tem essa característica. Ela abre os canais. A teosofia, a eubiose, né? Ela abre os canais da nossa consciência para o conhecimento superior. Mas, na verdade, nós não fazemos nada por nós. Veja, eu vou repetir. Na verdade, nós não fazemos nada por nós mesmos. Isso não existe. Se uma pessoa dizer assim, eu fiz, eu sei, eu conheço, etc., né? A gente pode repetir para essa pessoa o que Sócrates falou. Tudo que sei é que nada sei. Essa é a grande verdade. Tudo que sei é que nada sei. Aquilo que eu sei, aquilo que está contido dentro de mim, é projeção da divindade dentro de mim e dentro de qualquer pessoa. Não é verdade? Somos veículos. Então, nós temos que trabalhar para isso, sermos veículos cada vez melhor para a divindade. É isso. E esse é o projeto da iniciação. É isso. Tanto finalizando com Jesus o Cristo, nós acabamos de falar, né? Jesus o Cristo dizia assim: eu não faço as coisas por mim mesmo, é o Pai que age por meu intermédio. Ponto final. Muito bom, professor. E para finalizar, em função do horário, né? E depois o professor vai ver se tem mais alguma pergunta e ele responde no próximo encontro. O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: o atrito é necessário para a evolução? Resposta: é. O atrito é necessário. É a noção do pramanta, né? Nós vimos aqui uma projeção vertical, algo vertical descendo em cima de uma horizontalidade. Então, nós temos um cruzamento daquilo que vem do alto com aquilo que está na horizontalidade. Nesse cruzamento dá-se o atrito. Mas só que esse atrito gera o fogo, a luz. O atrito é assim, gera o fogo, a luz, a noção do pramanta. Então, o atrito é necessário. O atrito é necessário. É isso. É necessária essa polaridade. É necessária essa polaridade. Tanto que, na própria física, a própria física diz, né, o frio e o quente. É necessário existir uma fonte fria e uma fonte quente para quê? Para gerar trabalho. O trabalho é justamente proveniente da existência de uma fonte fria e uma fonte quente. É o princípio da termodinâmica. O princípio da termodinâmica é necessário ter uma fonte fria e uma fonte quente. Se não existirem essas duas fontes, não existe o trabalho. Tudo fica parado, tudo fica imóvel. Tanto que a ciência diz que essas duas fontes estão se equalizando. Existe uma ideia na ciência, né? Que essas duas fontes fria e quente estão se equalizando e vai haver uma morte térmica do universo. Isso, a ciência imagina, uma morte térmica do universo. É isso, uma morte térmica, pelo aumento justamente de um valor aí,
o aumento da entropia, que se chama, aumento do valor da entropia. É uma forma matemática que dá um valor numa entropia. Aumentando a entropia, diminui esta diferença entre fonte fria e fonte quente, então a tendência é uma morte térmica do universo. Mas a resposta é essa: é necessário o atrito para existir a evolução. É uma necessidade. Porque é através do atrito que faz-se a luz, através do planeta. O atrito gera a luz, gera o fogo sagrado. Né? Então, essa é a resposta que eu posso dizer para o irmão. Muito bom, professor. E a gente só tem a agradecer a participação de todos, né, e as perguntas, né, porque isso dá uma dinâmica legal para o nosso encontro. E chegou o momento também de eu dar o recadinho aqui, né, do nosso próximo, a nossa próxima roda de conversa, que acontece toda terça-feira. E agora, na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, né, de 2022, no mesmo horário, às 20h40, a gente vai falar sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Então, 1922, depois de 100 anos, né? 2022. Os participantes da Semana de 22. Então, o que vai ser abordado? Os participantes da Semana de 22, Anita Mafaldi foi uma das precursoras, né, da pintura modernista, e Guilherme de Almeida também, com a sua poesia, né, escritos nacionalistas, fundou a revista Claxon, né? E a nossa querida artista plástica Elza Almeida vai dar uma abordagem em relação a tudo isso, tá? E a mediadora será também a Daniela Troncoso, e o nosso querido Eduardo Nunes. Talvez tenha mais alguns convidados, né? Deixa eu ver se tem mais alguns convidados. De repente, se tiver mais algum convidado para complementar, né, para falar sobre esse assunto, vai ser assim muito interessante. Sucesso, Elza. Eu conheço você, conheço o seu trabalho, você tem uma ligação com a arte muito legal, muito dinâmica, muito boa. Vai ser uma ótima roda de conversa, né? E sempre lembrando também que estamos aqui todos os sábados, né, professor? No nosso encontro Caminho para a Iniciação, né, professor? Então, eu quero realmente agradecer a todos pela participação, tá? Por prestigiar o canal, e contamos com vocês na próxima roda de conversa, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, e até o próximo sábado aqui com o professor Walter de Andrade. Boa noite. Muito obrigado a todos, uma boa noite, luz, paz e amor para todos. Até terça-feira, depois até sábado que vem, e fique com Deus.